Eu saudo os amados irmãos na gloriosa e doce paz do Senhor Jesus. Agradeço primeiramente a Deus por eu estar aqui em situação tão adversa, né, irmãos? E agradeço também ao meu pastor que me fez esse convite. A situação, irmãos, ela é adversa, mas eu creio que o Deus que nós servimos é o Deus que Ele não muda. Ele é ontem, hoje e será eternamente. E a minha Bíblia ainda vai dizer, irmão, melhor ainda, que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E aonde o irmão estiver, a irmã estiver, essa palavra que falou comigo ontem, ela vai falar aí com os irmãos, os amados irmãos. Basta somente, irmãos, neste momento, abrirmos o nosso coração. Porque este momento é um momento muito importante da nossa vida, é um alimento para nossas almas, é a hora em que o Senhor vai falar conosco, é a hora que o Senhor nos exalta, é a hora que o Senhor nos ensina, é a hora que o Senhor tem para falar com os servos dEle, para falar com a igreja dEle. Então, que este momento, ele é diferente que nós estamos vivendo. Mas nós cremos, irmãos, que o Senhor, Ele está no controle de tudo. E a palavra que o Senhor me colocou nesta noite, para nós estarmos meditando juntamente, é a palavra que está em Jó. Ela está em Jó, capítulo 19 e versículo 25. A palavra do Senhor vai dizer aqui por Jó, que Jó tem uma confiança muito grande no Senhor. E ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, para que Jó, ele chega nesse momento de falar que o Senhor, Ele é o Redentor dele, Ele é o Salvador, Ele é o protetor e que Ele vive. Jó está falando aqui, pode acontecer qualquer coisa, eu confio no Senhor, porque o Senhor está aqui para nos ajudar, para amparar. E neste momento, irmãos, nós que vivemos nessa pandemia, às vezes não é só a pandemia, junta também as nossas dificuldades, as nossas angústias, o nosso temor, porque eu não sei, irmãos, o que o irmão passa com o irmão. Mas o meu Senhor, o Redentor de Jó, Ele sabe. Então, irmãos, para você que nesta hora está falando assim, mas está muito difícil a situação. Para mim, não tem solução. Para mim está difícil, eu não vejo uma saída. Mas Jó, mesmo nós vamos discorrer esta palavra, e para Jó chegar aqui, ele sofreu muito. Ele teve que confiar muito em Deus. Então, às vezes, no momento que você está chegando aí, irmão, no momento que você está passando, o Senhor está te provando, para que você seja aprovado. Então, irmãos, Jó, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, nós sabemos que se nós formos olharmos a vida de Jó, Jó era um homem rico, um homem que tinha posses, um homem que tinha infinitos animais, camelos, né? Tudo que o Senhor deu para ele. O Senhor tinha uma família maravilhosa também. Então, irmãos, Jó vivia nos seus dias bons, né? Nos seus dias comum, normal, né? Assim como nós também estávamos vivendo outros dias. Eram dias comuns, dias normais. Mas até que o Senhor, Ele autorizou, o Senhor permitiu que a vida dele sofresse uma turbulência. E muitas vezes, irmãos, que eu aprendo com isso, é que a nossa vida nós estamos vivendo normalmente e de repente nós sofremos uma reviravolta. Então, a Deus vai dizer assim, irmãos, para Satanás: olha, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus,
e desviando-se do mal. Irmãos, aqui eu vejo Deus já aprovando Jó. Deus falando de Jó assim com uma sinceridade, com conhecimento de causa. Porque Deus conhecia Jó. Deus sabia até onde Jó ia por amor a Ele, por confiança a Ele. Irmãos, e nesses dias que o Senhor também nos está provando para que nós sejamos aprovados no final de tudo isso. O Senhor, Ele precisa ver em nós essas características que Ele viu em Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E essas são características, irmãos, que Deus se agrada. Essas são características, irmãos, que tocam o coração de Deus. Que toca, irmãos, é impossível Deus olhar o servo dele sofrendo, penando, e saber que aquele servo, irmão, ele é temente, ele ama a Deus, ele ama Ele acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. E assim, irmãos, e ainda leva uma vida sincera, reta, e é temente a Ele e não desvia-se do mal. Então, irmãos, quando nós olhamos a riqueza de Jó, a vida de Jó, ele só tem mesmo é que ser abençoado. Então, se nesses dias, irmãos, tão difíceis, tão diferentes, nós estivermos com a nossa vida no altar, nós sermos temente a Deus, andarmos de sinceridade e provarmos a Ele, irmão, que nós amamos e desviando-se do mal, irmãos, nada nos acontecerá sem que Deus permita, irmão. E quando Deus permite, Ele sabe a tua estrutura, Ele sabe até onde você vai dar conta. E o Senhor está conosco. Então, irmãos, Deus permite agora que Jó, ele seja aprovado, né? E Jó, eu vejo aqui agora, irmão, que Jó é aprovado. Mas ele continua dizendo que ele sabe que o Redentor dele é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que ele crê fielmente, aquele, irmão, que não importa o que ele passa, não importa que ele sofra na carne, não importa as perdas que ele tem, ele ainda confia no Senhor, ele ainda está pronto para seguir ao Senhor, na abundância, nas perdas, na alegria, na enfermidade, em todos os revés que a vida trouxe para ele e traz para mim e para você. Nós vemos também na Bíblia, irmãos, que a Bíblia, irmãos, sagrada, é a nossa bússola, é a nossa direção. Então, irmãos, quando nos falta algo, nós falamos, Senhor, eu quero direção. Senhor, eu preciso de uma palavra. Abrimos a Bíblia e nós vemos o Senhor falando conosco. A boca do Senhor nas palavras escritas. E nós vemos que o Senhor deixou para nós, irmãos, exemplos. Desde o começo da Bíblia, irmãos, Ele deixou exemplo para nós seguirmos. Deixou exemplos e fala assim para nós, olha, você não está sozinho, essa situação não aconteceu com você agora, essa situação já tem acontecido com os meus servos, e olha, veja como os meus servos passaram por isso. Irmãos, nós vemos também que Davi, ele era um homem, igual a nós, na época dele. Ele tinha que confiar em Deus, ele tinha que buscar no Senhor, irmãos, porque Davi confiava no Senhor. Davi demonstrava a certeza em sua confiança no Senhor, que ele dizia, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Irmãos, e nesta noite, o Senhor chama você, confia mais em mim. O Senhor pede que você tira a tua confiança do homem, tira a tua confiança dos governos, tira a tua confiança do economista, tira a confiança dos pesquisadores, irmãos.
porque não é dele que vai vir a solução. A solução, ela vem do Senhor. E Davi aqui sabia dessa solução, sabia que ele tinha que confiar no Senhor. Então Davi era um homem de batalha, cercado por guerras, por guerreiros, por inimigos, irmãos. E ele vai dizer assim: ainda que um exército me cercasse. Olha que naquela época era batalha mesmo, era um exército enorme. E Davi diz assim, ó: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Davi ia manter o equilíbrio, Davi ia ser sereno nessas adversidades, porque ele tinha a confiança posta no Senhor. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Então é assim, irmãos, que nós temos que ser. É assim que nós temos que pôr a nossa confiança no Senhor. E às vezes, irmãos, nós entramos em situações que nós clamamos: é o Senhor que tem que ser na minha vida. É o Senhor que tem que entrar com a solução agora. Então, meu irmão, se muitas vezes nós prostramos, nós choramos no pés do Senhor, e fazemos igual o salmista: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E às vezes, irmãos, o nosso problema, a adversidade, ela quer minar de nós, ela quer tirar de nós essa confiança que nós temos no Senhor. Mas nós temos que fazer igual Davi, confiar no Senhor. E ser igual o salmista: eleva os meus olhos para o monte, irmãos, eleva os seus olhos para o monte. Não sei qual que é a situação que você vive, não sei se é a situação do medo, da incerteza, do medo da morte, do medo da enfermidade, do medo de passar a necessidade, do medo do desemprego. Eleva, irmãos, eleva os seus olhos para o monte. É de onde vai vir o teu socorro nesses tempos tão difíceis. Mas assim, irmãos, nós sabemos que para nós que servimos o Senhor, para nós que amamos o Senhor, para nós que estamos na presença do Senhor, para nós que estamos na obediência do Senhor, seguindo os seus mandamentos, observando tudo aquilo que o Senhor quer de nós, para nós estamos debaixo da potente mão dEle. É o Senhor que nos guarda na destra da sua mão, é o Senhor que nos guarda debaixo dela. O salmista, ele também diz algo muito importante, irmãos. Ele diz assim no Salmo 27:5: porque no dia na adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo, Ele me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Irmãos, é certeza melhor do que essa, que nós cremos num Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra aqui, e estava pensando que nada, irmãos, nem nada nessa adversidade, nada nos separará do grande amor do Senhor, da grandeza que o Senhor tem para conosco, do cuidado que Ele tem para conosco. E eu estava pensando, irmãos, meu Deus, quando eu olho para essa palavra aqui, que nós estamos pequeninos, tão pecadores, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cobre, irmãos. Então nós não devemos deixar que essas adversidades que surgem no nosso dia a dia, ela venha nos afastar dessa confiança. Pelo contrário, irmão, essa confiança, ela tem que se fortalecer. Essa confiança, ela tem que se firmar mais no Senhor. E como, os irmãos, nós conseguimos firmar essa confiança? É crer. A Bíblia diz que nós temos que tão somente crer, né? Que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. A nossa ansiedade, as nossas angústias, os nossos problemas. Irmãos,
A Bíblia diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa mais linda. E Jó, irmãos, ele continua na labuta dele. Ele continua, irmãos. E Jó, o que me leva assim a meditar mais é que Jó, irmãos, a confiança dele, ele estava sozinho ali. Ele estava sozinho. Ele perdeu os filhos, perdeu os gados, ele perdeu tudo, irmão. Tudo. O que restou para ele foi a mulher. E essa mulher ainda diz, você ainda vai, a tua fidelidade, a tua crença ainda está firmada. Ele diz assim, irmãos, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó ainda prefere confiar no Senhor. Jó ainda prefere esperar no Senhor. O que eu vejo nisso, irmãos, é que muitas vezes, quando nós estamos já para receber a nossa bênção, nós desistimos, nós enfraquecemos. Tem um provérbio que diz, irmãos, se na hora da nossa angústia nós fomos frouxos, irmãos, a nossa fé será pequena. E quantas vezes, irmãos, nós não cremos que aquele Deus que está conosco, que aquele Deus que nos tirou lá do mundo do pecado, que aquele Deus, irmãos, que nos escolheu, porque nós somos escolhidos do Senhor. E quando Deus faz essa escolha, irmão, Ele escolhe nós para sermos protegidos, para sermos guardados, para sermos cuidados por Ele. Que Deus quer ser o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Por isso, irmãos, é o primeiro mandamento, né? Que nós temos que amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso pensamento, de tudo, acima de todas as coisas. Então, nós fomos escolhidos por Ele, no meio de tantas adversidades lá fora, irmãos. E se nós formos contar o nosso testemunho, a mudança que Deus fez em nossa vida, irmãos, é maravilhoso. É para nós confiarmos e confiarmos e confiarmos no Senhor a todo momento, a todo instante. Não vacilarmos nem para a direita nem para a esquerda, não deixar que nada interfira nesta comunhão que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus. Então, por isso, irmãos, que Jó, ele escolhe seguir ao Senhor. E a Bíblia também vai nos dizer, irmão, que uma coisa que eu acho tão maravilhosa. Tudo isso aconteceu com Jó, irmãos, mas com permissão do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a história da humanidade é feita pelo Senhor. Que o controle da história é feita pelo Senhor. Então, irmãos, tudo o que acontece não acontece sem a permissão do Senhor, sem um propósito do Senhor. Então, irmãos, se você está hoje se sentindo que não tem jeito para você, nós vamos ver mais para frente que na vida de Jó teve. Porque, irmãos, é tão simples, é tão óbvio, irmãos, que a Bíblia diz, somente crer. E se nós crermos, irmãos, nós veremos a glória do Senhor. Nós veremos o Senhor operar na minha, na sua vida, no meio da sua igreja, no povo lá fora. Vemos o Senhor até mesmo nessa epidemia. Tudo está no controle. E eu quero dizer para você nesta noite, que é da sua vida que Ele tem controle. Nós vamos ver que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E nesta noite, o Senhor também quer mudar o seu. Ele muda o meu, muda o seu cativeiro. Ele muda a sua história, irmãos. É para isso que Ele está. Lá no alto e sublime trono, olhando por mim, olhando por você. Não deixe, irmãos, que se revesse
venha nos afastar, diminuir, minar essa confiança que nós temos que ter no Senhor. Irmãos, o Senhor me trouxe aqui à mente o centurião de Cafarnaum. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu vejo um exemplo, um modelo para nós seguirmos também. Esse modelo, ele vai dizer, o centurião, ele vai dizer, irmãos, que ele se aproxima de Jesus e ele faz um pedido para o Senhor. Ele diz: Senhor, eu tenho em casa um servo, né? Que ele é paralítico. E ele diz ainda que ele é violentamente atormentado. Tá? E ele diz para o Senhor, né? E o Senhor diz para ele, irmãos, resumindo, que eu vou curá-lo. Eu vou na sua casa, eu vou curá-lo. Mas o centurião, ele diz que ele não é digno que o Senhor vá na casa dele. E que ele diga somente uma palavra. E o criado dele será curado. E ele vai dizer, irmão, que ele é homem importante. Que ele tem sobre a guarda dele soldados, né? Na casa ele tem criados. E ele dá ordem e eles cumprem. Então, ele está falando, o Senhor somente diz que o meu criado será curado. E ele vai ser curado. E assim o Senhor fez. Então, que nesta noite, irmãos, você exercite a tua fé. Igual esse centurião fez. Ele exerceu a fé dele. Ele creu que o Senhor, com só uma palavra, irmãos, só uma palavra, o Senhor ia curar. E o Senhor fez. Então, meus irmãos, é Deus na nossa vida. É Deus em cada instante. É Deus, não tem outro meio, né? O homem, ele pode falar que vai fazer. Mas se Deus não permitir, ele não faz. Mas se Deus fala, eu vou fazer, irmãos, não tem nada que impeça. O Senhor vai fazer. E hoje, nesta noite, Ele diz para você: eu estou aqui, eu vou entrar com providência na sua vida. Eu vou fazer o milagre, aquele milagre que você tanto espera. Eu vou fazer eu vou curar aquela enfermidade que você tanto quer. Eu vou trabalhar na vida do seu filho, do teu esposo, do teu marido, na tua parentela. E isso o Senhor vai fazer. Ele vai fazer. Basta somente você crer. Irmãos, e o Senhor me trouxe também aqui a memória de Paulo. Nós sabemos de toda a história dele. Sabemos que ele foi preso, chicoteado, sofreu várias calúnias. E Paulo, ele não desanimou, ele não se entregou. E ele, irmãos, como Jó, ele também tem uma confiança no Senhor. Ele também vai dizer na palavra, lá em 2 Timóteo, ele vai dizer assim: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, nos tempos de Paulo, irmãos, nos tempos de Paulo, já tinha perseguição. Paulo já sofria calúnia. Então, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, tem essa confiança em Paulo. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. E aí no seu lar, irmãos, fecha os seus olhos. Ouve a palavra do Senhor dizendo para você: vai passar. Faça como Paulo diz: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho posto a minha esperança, a minha fé. É no Senhor. E você vai ouvir, através dos ouvidos da fé, dos olhos da fé, o Senhor dizendo para você assim: não se turbe o vosso coração.
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, nesta noite o Senhor nos chama, nos convoca para renovar essa esperança, para renovar esta fé. E através disso, irmãos, nós vamos ver o Senhor operar, nós vamos ver o Senhor sendo glorificado na nossa vida, sendo glorificado através da vida dos nossos vizinhos. Porque, irmãos, nós temos, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Nós temos, irmãos, que passar esse gosto, passar este sabor para os nossos vizinhos, para aqueles que estão neste momento precisando. E se nós chegarmos, irmãos, não frouxo, não, mas com a nossa fé fortalecida, mostrando na nossa vivência que é em Deus que nós temos crido, que é nele que nós temos, que é Ele que tem nos conduzido, é Ele que nos tem coberto com as suas mãos. Irmãos, o mundo precisa ver isso em nós. Agora é o momento, irmão, de nós levarmos esta confiança no Senhor. Quando nós vemos uma pessoa muito aflita, com medo de tudo isso que está acontecendo. Irmãos, nós temos que falar para ele que nós cremos no amanhã, que nós cremos que o Senhor, o amanhã, o hoje, neste momento, é Ele que cuida de mim. E que se Ele abrir o coração, deixar o Senhor entrar, entregar totalmente, o Senhor vai dar essa confiança, essa fé, fortalecer Ele, irmão. Porque o apóstolo Paulo, ele diz lá também, em 2 Timóteo, que Deus não nos deu espírito de temor, mas Deus deu espírito de fortaleza, amor e moderação. Irmãos, é maravilhoso, irmãos, quando a gente vê o tempo presente, e eu posso chegar aqui, na palavra do Senhor, Deus falando comigo nessa noite, Deus falando com você, aí aonde você está. Ele é a solução para o nosso problema. Ele é o nosso guarda, é o nosso ajudador. É dele que vem a nossa esperança, irmão, é a nossa confiança. E eu ainda acho maravilhoso, irmãos, quando Jó, ele vai dizer assim, que mesmo ele perdendo tudo, mesmo o corpo coberto de chagas, mesmo ele tendo que sentar, irmãos, vestir roupas de saco, ele se coçasse com cacos de telha, ele vai dizer assim, ó, ele disse assim, e mesmo depois que a minha pele ela seja consumida, ainda que a minha carne ela se desfaça, ela se desmanche, eu verei a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. Jó tem tanta confiança no Senhor, que ele diz assim, ó, mesmo que eu não escape disso, mesmo que o Senhor me recolha, eu verei a Deus. Jó, mesmo que ele morra, irmãos, ele vê que a situação dele é tão difícil, né? É tão difícil. Que ele diz mesmo que, ele pensa mesmo que eu morra, né? Mesmo que eu morra, eu verei a Deus. Já pensou, irmãos? Ele diz assim, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os dos outros, o verão. E por isso o meu coração consome dentro de mim. Mesmo que eu morra, irmãos. O Jó está falando assim, que quando o Senhor voltar no último dia, Ele ressuscitará. Ele verá o Senhor com os olhos dele. E Jó mesmo nessa adversidade, ele se alegra.
ele diz assim, irmãos, e o meu coração se consome dentro de mim. Mesmo que ele está passando tudo isso, mesmo que ele morra, ele vai ressuscitar, ele vai ver o Senhor no último dia. E isso deixa ele muito alegre. Irmãos, que isso, nesta noite, sirva para nós. Irmãos, que nós possamos ver Jó. Temos um pouquinho, irmãos. É maravilhoso quando a gente começa a meditar no livro de Jó. E ver, irmãos, a confiança, a fé dele. Deus provando Jó para ser aprovado. E Jó, ele corresponde, irmãos. Ele corresponde. A conexão de Jó com Deus é maravilhosa. É aquela comunhão perfeita, irmãos. É um conhecendo o outro, é um abençoando o outro adorando a Ele, confiando nele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os olhos do Senhor estão postos sobre os fiéis da terra. Eles nos procuram, irmãos. Como Deus alcançou Jó com aquele olhar. O Senhor nesta noite quer te alcançar também com esse olhar. E se a sua fé, se a sua esperança, ainda falta pouquinho, hoje é noite de você renovar essa esperança, renovar a tua confiança em Deus. Faça isso, irmãos. Renova a tua esperança. Ele está aqui, Ele está aí, e o Senhor quer mais confiança nossa nele. Quer que nós nos depositamos mais aos seus pés. Quer que nós colocamos sobre Ele, irmão, todas as nossas necessidades, angústia, tudo o que me incomoda, tudo o que às vezes até tira essa comunhão. Porque nós deixamos de olhar para Deus. E o nosso problema se torna tão grande, irmãos, que nós deixamos de crer na enormidade do Senhor. Que Ele é o Deus do impossível, irmãos. Ele vai realizar aquilo que eu e você não pode. Aquilo que o homem, que a medicina, ela não pode, o Senhor pode, porque Ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E eu creio, pelos olhos da fé, irmão, que nesta noite o Senhor está dando ordem aos anjos ao teu respeito. Porque Ele sabe a tua estrutura, Ele sabe o teu jeito de servir a Ele. E Ele está contando com você para isso. Nós somos guardados por Ele. E o Senhor, irmãos, eu falo que o Senhor, Ele não resiste um coração aquebrantado, contristado. O Senhor, Ele não resiste quando você dobra os teus joelhos em lágrima e clama, implora. Tenho certeza, irmãos, que Ele para ouvir e dá ordem aos anjos. Vai lá, socorre o meu servo. Socorre a minha igreja. Socorre quem eles estão pedindo, quem eles estão clamando por socorro. Então, que nesta noite, irmãos, o Senhor possa falar mais em seu coração. E eu tenho, irmão, um versículo maravilhoso que está lá em Romanos. Romanos 8 e 18. Paulo vai dizer assim, que ele tem por ele que as aflições deste tempo presente, tá? Não se compare, irmãos. Não se compara com a glória que há de ser revelada a nós. Tá? Então, meus irmãos, Paulo ele diz, hoje nós temos aflições. Hoje nós temos dificuldades. Mas ele diz, irmãos, sede firmes. Sede firmes e constantes. Constante, irmãos, para que não chegue nos últimos minutos nós perdemos a bênção.
ser constante na presença do Senhor, buscando o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, irmãos. Nós vivemos um tempo, irmãos, que nós pensávamos que nunca viveríamos. Era de ver as nossas igrejas fechadas por força de decreto. Né? Quanto tempo nós tivemos para adorar ao Senhor, estar na presença do Senhor, sentir aquele toque da unção do Senhor sobre as nossas vidas. E quantas vezes, irmãos, motivos diversos nos impediu, nós deixamos de vir para a casa do Senhor. Mas esse é o momento oportuno, irmão, de nós revermos as nossas atitudes em relação à casa do Senhor. Né? A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo, invocar-o enquanto está perto. E eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, aqui nós teremos mesmo aflição. Mas o apóstolo Paulo ele vai dizer, irmãos, que as aflições desse tempo presente não são para ser comparado com uma glória futura que nos há de ser revelada. Então, irmãos, coisas lindas, maravilhosas estão por vir. Vamos ficar firmes, irmãos, firmes na presença do Senhor. Vamos fazer, irmãos, igual Jó. Jó passou por tudo isso. Jó foi aprovado por Deus. E a Bíblia diz, lá para o final, que o Senhor, Ele aprovou Jó. Ele aprovou. O Senhor restituiu, irmãos. Olha, de uma maneira tal, tudo aquilo que Jó havia perdido. As riquezas, os filhos. O Senhor deu vitória para Jó. O Jó teve vitória porque Jó foi constante. Então, nesta noite, o Senhor nos chama para ser constante. Vamos ser constantes e abundantes, irmãos, na presença do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor tem coisas boas para nós. Se nós nos mantivermos firmes na presença do Senhor, se nós ainda nos conservarmos na obediência ao Senhor, se nós andarmos corretamente na presença do Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, né, são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Irmãos, confiar e andar nos caminhos do Senhor, né? Ser como Jó, homem sincero, reto, na presença do Senhor, temente a Deus e se afastando do mal. Então, irmãos, que esta palavra possa falar no seu coração, que o Espírito Santo possa continuar trabalhando no seu coração, que esta palavra ecoa nos seus ouvidos durante dias e dias. Guarda ela no seu coração, porque essa palavra não é minha não, é o Senhor falando comigo e falando com você. Então, meus irmãos, neste momento, vamos fazer uma oração, né? Agradecer ao Senhor, porque o Senhor ainda está presente. O Senhor ainda continua falando conosco, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor, aqui estamos, Jesus, na Tua presença, Papai. Ó Senhor, sabendo que o Senhor, neste momento, adentra em cada lar, aonde esta palavra, aonde este som, Senhor, aonde este vídeo alcançar, Papai, que o Senhor fala poderosamente nos corações. Senhor querido Deus da glória, que o Senhor venha apontar direções, Papai amado. Senhor, que o Senhor venha guardar cada um, Jesus querido, debaixo das Tuas potentes mãos, Papai. Senhor querido Deus da glória, aqueles, Senhor, que se encontram desanimados, aqueles que se encontram com medo, Senhor, Jesus, que o Teu Espírito Santo, Papai, entra nesses corações, vai trabalhando, Senhor, vai arrancando, Jesus, todo mal, todo medo, Senhor. Ah, Senhor, e que neste coração, Senhor querido, o Senhor adentre e faça morada, Senhor, trazendo paz, trazendo confiança, trazendo tranquilidade, Senhor querido Deus da glória.
Senhor, nós já te agradecemos, porque nós temos certeza, papai amado, que as nossas orações, que a nossa súplica, Senhor, tem chegado a ti, papai amado, até o trono da graça. E nós sabemos, Senhor, que de ti virá a resposta, papai, virá a solução para todos os problemas, Senhor querido Deus da glória. Então, Senhor, sê com cada um, guarda, protege, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.